O Florescer no Fim do Caminho, livro recém-lançado, por escritores de Jaboticabal, Bianca Santini Top e José Otávio Lac Pinheiro. E nós estamos, o Jornal 101 está em contato com a Bianca para saber mais sobre a história desse livro, quando eles começaram a escrever esse livro, essa veia de vontade de escrever, de ser escritora. Vamos conversar então com a Bianca para ela explicar um pouco mais sobre isso. Bianca, eu vejo que você tem uma idade bem novinha, você é nova, né? Você e o seu colega o José Otávio deve ser novo. Para começar, antes de começar, quantos anos tem você e quantos anos tem o José Otávio? Oi, tudo bem? Eu sou a Bianca e eu tenho 17 anos. E o José, que é meu amigo que fez isso comigo, ele também tem 17 anos. Temos a mesma idade. Eu vejo que é um livro que é voltado tanto para poema e para contos. Conta um pouco da história do livro para nós aqui. É o seguinte, eu e ele, a gente é amigo desde o começo do ano. E estamos no terceiro ano do ensino médio. E eu sempre tive vontade de fazer isso, de escrever, de publicar algum livro, mas nunca veio à minha cabeça, tipo, realmente divulgar. E aí, como nós dois éramos muito amigos, tipo, mesmo, a nossa professora um dia veio perguntar pra gente, nossa professora de português, que é a Josiane, ela veio perguntar pra gente se a gente tinha vontade de fazer alguma coisa, de seguir isso adiante. E aí eu falei que sim, mas não era tipo, vamos lá, era só uma vontade mesmo. E aí, beleza. Ela falou: olha, vai escrevendo durante o ano, fica esse ano inteiro planejando, pensa no que você gosta de fazer, de escrever, e vem me falar. Aí eu falei: tá, tudo bem. E aí eu comecei a fazer. E eu sou a pessoa que amo romance, eu não vivo sem romance. Então eu falei: não, tem que ser romance. E aí eu conversando com o meu amigo, e ele já tinha poemas prontos dele. E ele também nunca nada de divulgar livro, nada. Ele é totalmente mais tímido, sabe? Então, ele é mais reservado para essas coisas. Mas ele começou a me mostrar alguns poemas dele e se encaixava muito nos meus contos. As histórias meio que se encaixavam com os poemas e os contos. E aí eu conversando com ele, eu falei: vamos fazer junto. A gente junta os dois, você com seus poemas e eu com os meus contos, e vamos conversar com a Josi. A Josi foi, sentou com a gente conversou, e nós dois começamos a exercer isso, né? Eu e ele, a gente começou a fazer junto. Eu com os meus contos e ele com os poemas dele. E deu super certo, ela super gostou da ideia, e foi isso. A gente foi escrevendo junto. Nas férias de julho desse ano, foi o mês que mais eu e ele fomos assim, vai ser esse mês só pro livro. E deu tudo certo, ele foi fazendo e eu também. E ela gostou muito da ideia, e foi isso que começou essa ideia do livro. Vocês começaram então esse ano. Que mês que vocês começaram e quando vocês lançaram o livro? Como eu falei, a ideia surgiu lá para fevereiro, bem comecinho do ano. A gente ficou o ano inteiro escrevendo e a gente começou a divulgar ele com capa, tudo, tipo, mostrando para as pessoas dia 27 de novembro. Ô Bianca, esse livro está sendo comercializado, como é que está sendo ele? Então, hoje em dia, eu não tenho mais aqui comigo, porque eu fiz ele por encomendas, né? Quando a gente lançou ele, a gente não tinha dinheiro para mandar fazer pela gráfica. Então, foi tudo por encomenda. Eu fui falando para as pessoas, mostrando a capa, fui falando um pouco sobre o livro, e as pessoas foram se interessando. E aí eu fui pegando dinheiro antes, paguei a gráfica, e aí com as encomendas eu consegui dar para as pessoas o livro, né? Que foi dia 27 que eu consegui entregar tudo. Então, hoje em dia, aqui comigo, eu não tenho mais nada. Mas futuramente, eu e o José, a gente está pensando em mandar fazer mais para as pessoas, né? Porque tem gente que está pedindo para mim mais. Mandar fazer mais, e aí sim que eu vou estar realmente vendendo ele para as pessoas que quiserem vir comprar comigo.
Mas já possui alguma ideia de escrever mais a partir de agora? Então, eu sim, porque esse negócio de escrever mesmo, eu gosto mesmo, e eu penso sim em seguir adiante. Agora, o meu amigo José Otávio, ele não, assim, pelo que eu acho, ele não vai querer, tipo, seguir adiante com isso, tipo, escrever mais. Agora, eu, em particular, eu quero sim, eu quero seguir essa vida e começar a escrever mais. Você disse que vocês escreveram esse livro esse ano, mas com quantos anos você começou a escrever? Você disse que gosta de escrever, né? E também foi incentivada pela sua professora Josiane. Qual escola você estuda? Eu estudo no Colégio Nossa Senhora do Carmo. E, na verdade, assim, essa professora, ela faz isso todo ano com os alunos dela. É um projeto dela, que ela começou há alguns anos passados. Então, esse livro não é o primeiro livro que ela faz com os alunos dela. Então, assim, ela faz todo ano, desde que ela está no colégio, e aí todo ano ela pergunta para os alunos dela se alguém tem interesse. Agora, eu comecei a escrever e ter essa ideia de escrever coisas na pandemia, em 2020. E eu comecei a fazer rascunhos, muitos rascunhos, e aí eu fiquei tipo, não, eu acho que eu quero realmente começar a pensar nisso, porque eu gosto muito. As minhas irmãs também escrevem, e elas também me incentivaram muito, porque elas também gostam muito de escrever, elas escrevem em aplicativos, em coisas assim, e elas também fizeram eu tipo, continuar com essa ideia. Então, foi muito incentivo familiar, como também com a professora. E uma das ilustradoras da capa, né? A ilustradora da capa, aliás, do seu livro é a sua irmã, né? Foi assim, eu cheguei para ela e falei assim para as minhas duas irmãs que gostam de desenhar também. Aí eu falei assim, nossa, eu vou lançar um livro e eu quero que vocês façam a capa. Joguei para elas assim, porque eu queria que elas fizessem para mim. E aí a Amanda começou a fazer com os projetos dela. E ela fez para mim, e eu sou muito feliz com isso, porque ficou muito bonita a capa, e eu agradeço muito a ela por ter feito. Bianca, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, obrigado. Mais alguma informação que você queira passar sobre seu livro, sobre projetos do futuro? Assim, eu queria falar mais para as pessoas do que se trata o livro também. É um livro de poemas e contos, mas são todos com o mesmo tema. É um romance, todos os contos têm romance, todos os poemas falam de romance, mas como eu comecei a fazer isso na pandemia e, tipo, muitos jovens, muitos adolescentes, até adultos tiveram depressão com tudo que estava acontecendo, tiveram ansiedade, muitos problemas psicológicos. O meu livro se trata muito disso, de pessoas que estão com depressão, de pessoas que passaram por algum problema psicológico, tem pessoas que sofrem bullying no meu livro, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm algum tipo de ansiedade, e o meu livro se trata disso. E como as personagens de cada conto sofrem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que fazem elas ficarem melhor. Então, assim, o livro é muito isso, sabe? Tipo, de pessoas que sofrem, mas sempre no final dos meus contos tem alguma solução. Tem ou alguém ou alguma coisa que fazem eles mudarem de ideia e conseguir sair disso e conseguem sair dos problemas deles e conseguem viver mais a vida deles. E futuramente, sim, eu e o José estamos com alguns projetos. Eu ainda não posso falar muito, porque ainda está bem no início de divulgar mais o livro e, quem sabe, publicar em alguma livraria. E a gente está com esses projetos, mas eu vou avisando nas minhas redes sociais quando tiver tudo pronto. E fale quais as suas redes sociais, então? Eu tenho Instagram, que é @Bianca_Nitop. Lá eu falo tudo e quando for divulgado, para a gente vender mais o livro, eu vou avisar lá certinho para vocês, quem tiver interesse de comprar. Jornal 101 esteve em contato com
A escritora Bianca Nittop, que em parceria com José Otávio Lac Pinheiro, escreveram o livro O Florescer no Fim do Caminho, um livro de contos e também poemas. Diego Quintano para o Jornal 101.